Aqui é Eduardo Guerra, estamos aqui com mais 5 minutinhos de guerra. Hoje eu vou contar para vocês a história do Crop Rotation. Tá? O Crop Rotation, ele começou com um workshop de jogos que eu fui ministrar na luderia aqui. E assim, eu coloquei um exercício que era que as pessoas tinham que modificar um jogo já existente. Tá? Eu lembro que eu dei como exemplo o jogo da velha, o jogo do mico e o pedra, papel, tesoura. Como que você conseguiria usar esses conceitos em outro jogo? E aí, o que acontece? Eu falei assim, eu quero dar um exemplo para o pessoal no workshop de um jogo sendo criado a partir disso daí. E aí eu peguei para usar nesse exemplo o jogo da velha e falei, imagina se o grid fosse maior, certo? Aí você vai começando a perceber. Imagina se o grid fosse maior. Imagina se ao invés de 2 símbolos, você tivesse 3. Certo? Imagina se você tivesse uma outra forma de pontuar. E, por fim, imagina se você tivesse um dado envolvido nesse jogo. E aí, o que aconteceu? Eu peguei esses elementos e fui colocando dentro de um jogo, mostrando um a um como que ficaria. Tá? E aí acabou, assim, no workshop eu mostro isso de uma forma bem abstrata, e aí eu falo assim, olha, vamos colocar um tema agora? E aí não sei por que veio na minha cabeça esse tema da rotação de culturas, talvez porque você colocava e depois tirava, né? As coisas dali, inclusive, deixa eu ver se eu lembro aqui, na primeira versão eu coloquei café, que inclusive é uma cultura que não faz rotação, tá? E aí na versão final foi corrigido. E aí, assim, até mesmo para mostrar para o pessoal no workshop, eu fiz um protótipo, e aí levei onde eu costumo testar, lá na luderia. E a galera começou, nossa, que jogo legal, que jogo bacana. Pô, não pode ser só um exemplo. Aí começaram a me incentivar a correr atrás, né, de não ser simplesmente um joguinho. E aí até mesmo, né, eu tinha conhecido o Jordan do Teia de Jogos há pouco tempo, naquela época. E aí, num evento que teve aqui do Tarja Preta. E aí eu falei assim, bom, quem sabe, né? Aí entrei em contato com o Jordan, ele achou legal o jogo, né? E a gente conversou um pouquinho, até dei umas mexidas baseado em feedback dele. E aí o jogo acabou saindo lá em PNP pelo Teia de Jogos. O Jonatas, né? Tá com o nominho dele aqui na caixa, né? Ele fez as ilustrações do Crop Rotation. E aí saiu lá pelo Teia de Jogos. Aí eu falei, bom, a ideia era ter algum trabalho meu saindo para poder, de uma certa forma, aparecer um pouco mais como designer, né? E aí acabei mandando para alguns produtores de conteúdo uma cópia que eu mesmo produzi, né? Comprei as pecinhas e tal, fiz bonitinho, mandei para eles. E aí, assim, a galera gostou bastante e aí teve a divulgação. Tem aí o vídeo do Covil, teve do Bordado Games, do Toco, né? O pessoal do Meeple Manix falou lá no ar. E aí, assim, as pessoas começaram a prestar atenção no Crop Rotation e acabou sendo o primeiro PNP aí de muita gente. E aí, com essa história, né, eu falei, bom, já que a galera tá gostando, vou levar isso para frente. Aí comecei a desenvolver alguma expansão, fiz o modo cooperativo que está nessa versão. Na verdade, inicialmente eu tinha feito uma expansão que deixava ele muito complicado, tá? E aí comecei a ir nas editoras e oferecer, né, ele. E aí cheguei a conversar com algumas, mas aí fechou mesmo na Legião, tá? Quem eu agradeço muito aí a parceria dessa iniciativa. Tá? Muita gente talvez não conheça, é uma editora que está começando agora, mas que tá com propostas muito bacanas, já tem o jogo Cípio, tem o Eleições aí que vai sair, e aí acabei fechando com eles, né? Acabou não entrando naquela expansão que era maior, mas aí entrou o Rondel,
e o modo cooperativo, que eu acho que deixa o jogo na medida certa, tá? Então, gente, tá aqui. Essa foi a história desse bichinho. Um exemplo que começou no workshop de game design, acabou aqui, ó, sendo de verdade. É isso daí, pessoal. Não desistam dos seus projetos, certo? Que uma hora eles acabam saindo. Abração, até mais. Diz aí nos comentários o que você achou.